Olá, olá, queridos amigos que vão aí enfrentar o TJ da Bahia. Como é que estamos? Meus amigos, olha só, vamos fazer uma aula bastante objetiva e sintética sobre aquele ponto que obviamente aparece na sua prova. Obviamente, eles vão cobrar o seu conhecimento sobre a organização da administração direta e da administração indireta. Gente, parece um tema meio batido, né? Parece que a gente já falou disso um milhão de vezes, mas é verdade. É um tema batido. E por ser um tema batido, tem alguns pontos e alguns conceitos bem específicos que vão aparecer sempre. Mas ultimamente o examinador tem dado um capricho maior e ele tem avançado naquilo que a gente chama de temas pontuais ou conhecimentos pontuais. Então hoje, bora fazer. Ih, caramba, tô vendo aqui. Eu estou sem a minha barra. Olha, para mim não está funcionando, gente, desculpa. Não está funcionando o chat. Geralmente funciona aqui no cantinho, né? Eu consigo ver quem está entrando e as mensagens. Deu problema. Então não vou conseguir interagir com vocês agora, mas paciência. Acabando essa aula aqui, gente, lembrem que tudo que nós formos escrever juntos daqui a pouquinho no Word vai estar disponível para vocês. Tá legal? Muito bem. Então, voltando ao tema, nós temos administração direta, administração indireta. Professor, quais são aqueles pontos, quais são aqueles temas que sempre aparecem e desses temas, qual é a profundidade maior? Porque, veja, eu sei que vocês vão saber falar o que é direta, o que é indireta. Isso eu estou tranquilo. Agora, e aqueles detalhezinhos a mais, hein? E aqueles nomes um pouquinho mais exigentes? Aquelas classificaçõezinhas um pouquinho mais técnicas? Pois é justamente aí que as bancas estão pegando para dar uma forçada, para dar uma testada a mais. Geralmente, essas são as questões que ninguém acerta ou pouquíssimas pessoas acertam. Então, gente, acertar as questões sobre organização da administração para falar o que é direta e o que é indireta, isso aí, em tese, todos vão acertar. Agora, acertar esses pequenos detalhes a mais, que nós vamos ver a partir de agora, e que são sempre cobradas, é que fazem a diferença. Essa é aquela questão que quase ninguém acerta, e que quando você acerta, te coloca aquele passinho a mais, aquele passinho à frente do pelotão. Certo? É por aí o negócio. Vamos lá então? Então, bora trabalhar, gente. E sem perder tempo, vamos direto montar juntos um material legal aqui para ficar depois arquivado com vocês. Então, primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é a administração direta e quais são esses pontos de conhecimento a mais que vocês precisam ter. Olha só, gente. Primeira coisa que a gente tem que ver sobre administração direta, e que todo mundo já sabe, é que a administração direta é um conjunto de órgãos. Até aí, estamos todos muito bem colocados. Todo mundo sabia disso. Agora vamos entrar nos detalhes. Senhores, qual a teoria que define a organização da administração direta, hein? Qual é a teoria que define a organização da administração direta? Vamos lá? A teoria que define é a teoria do órgão de quem, hein, gente? Tudo isso aqui agora é detalhe de prova, hein? Do Otto Girk. Ah, então já sabemos que a teoria do órgão é do Chucrute Otto Girk. Professor, não fala Chucrute que é ofensivo. Não é não, porque eu sou filho de gente que veio dessa terra, então eu posso brincar com isso. Então, ó, qual a teoria que define a organização da administração direta? É a teoria do órgão. Quais os principais pontos
dessa teoria, meus amigos. Vamos lá? Vamos lá? Então, o primeiro dos principais pontos é o seguinte: todos os órgãos estão sujeitos à hierarquia, ou seja, estão divididos em 4 níveis, a saber, os órgãos máximos são chamados como, gente? Os órgãos máximos são os órgãos Opa, vai escrever mal assim lá longe, hein? Independentes. Abaixo deles estão quais? Estão os órgãos autônomos. Depois vem quais? Depois vem os órgãos superiores. E, na base, da estrutura, estão os... Ah, meu Deus do céu! Estão os, capricha aí, órgãos subalternos. Joia? Então, primeira coisa, um pouco mais técnica. Qual é a teoria que define a organização da administração direta? É a teoria do órgão. Aí muita gente sabia. Agora que era do Otto Guericke, pouca gente lembrava. Quais os principais pontos dessa teoria? Item primeiro, os órgãos estão sujeitos à hierarquia, divididos em 4 níveis, a saber, os órgãos máximos são os independentes, abaixo deles estão os autônomos, abaixo deles estão os superiores e na base da estrutura estão os subalternos. Outra informação importante: órgão não possui personalidade jurídica, certo? Ou seja, não tem os atributos da personalidade. Até aqui, a grande maioria sabia, né? Mas qual é o nosso pulo do gato aqui, senhores? Vamos lá? São as exceções. E agora que o bicho vai pegar. No campo das exceções, senhores, coloquem aí que órgãos independentes e autônomos podem obter CNPJ próprio apesar de não terem personalidade jurídica. Que mais, senhores? Coloquem aí. Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas são órgãos especiais dotados do que, senhores? Dotados de capacidade processual extraordinária. Quer dizer que eles podem, eventualmente, até serem autores ou réus em processos, apesar de não possuírem personalidade jurídica. Por fim, meus amigos, órgãos independentes superiores podem impetrar sozinhos mandado de segurança
Isso quem fala é o STF e o STJ. Apesar de não terem personalidade jurídica. Legal? Então, são algumas exceções importantes aí, meus amigos. Primeira informação, então, órgãos superiores, né? E, quer dizer, nós temos uma hierarquia, órgãos superiores, órgãos dependentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Depois disso, nós vimos que órgãos não possuem personalidade jurídica, ou seja, não têm os atributos da personalidade. Né? Então, eles não compram em nome próprio, não fazem quase nada em nome próprio, exceto os independentes e os autônomos, que podem obter CNPJ próprio. E ter CNPJ quer dizer que eles podem fazer sozinhos as próprias licitações, anota aí. Então, eles podem fazer sozinhos as próprias licitações, eles podem sozinhos assinar os próprios contratos e podem sozinhos efetuar os próprios pagamentos. Ora isso, meus amigos, né? Nós temos também, na sequência, que alguns desses órgãos, apesar de não terem personalidade, têm capacidade processual extraordinária. Ok? Maravilha. Terceira informação da teoria do órgão, ou diretamente ligada à teoria do órgão, é que os órgãos são criados. Opa! Vai escrever mal assim longe, ainda bem que para ser professor não tem prova de digitação. São criados distintos sempre por lei, através de desconcentração administrativa e podem ser organizados por lei ou por decretos autônomos, certo? Então, aqui, meus caros, veja, pegamos elementos centrais, elementos agudos, elementos bem específicos sobre a administração direta. A administração direta, criada por teoria do órgão atribuída, né, ou de autoria, do Otto Dierck. Velha essa teoria, hein? Velha pra chuchu. Fora isso, nós pegamos as principais características da estrutura da administração direta, que são mais agudas, mais técnicas e extremamente importantes naquele momento que você quiser dar um passo além do pelotão, ficar um passinho à frente. Acertar uma dessas daí te coloca bem lá na frente, bem pertinho da nota de corte, sem nem mesmo ter terminado de resolver a prova, né? Agora, isso é relativo à administração direta. Bora agora, gente, pegar detalhes pontuais mais cobrados e aqueles que geralmente a galera mais erra na administração indireta. Vem comigo. Olha lá. Primeira coisinha que nós vamos trabalhar aqui, então, é a regra de criação. Então, a administração indireta, gente, vamos lembrar, é criada a partir de lei, de propositura do chefe do Poder Executivo. Essa será uma lei do que mesmo? Do que? Caprichem. Essa será uma lei de descentralização administrativa. Escrevi certo?
Não. Faltou uma letra I. Ah, meu Deus, agora não. Administrativa, através de lei de descentralização administrativa. Joia? Que lei é essa, senhores? Ela é lei, oh meu Deus do céu, ordinária, tá? Não precisa ser lei complementar, não precisa ser lei de outro tipo, basta ser lei ordinária. Joia. E a diferença? A diferença está aqui, ó. Essa lei cria autarquias, esta lei autoriza criação de fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, cuidado com esse detalhezinho, hein? A lei cria diretamente a autarquia, porém ela apenas autoriza a criação de fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Amigos, sobre essa tigrada toda aí da administração indireta, vamos lembrar dos detalhes mais contundentes? Então, item primeiro. Todos da administração indireta, eles são o quê, senhores? São vinculados na esfera federal a algum ministério que exercerá supervisão ministerial. Que é mera fiscalização finalística. Lembre, atenção aqui, hein, gente, ó. Lembre de deixar claro, supervisão ministerial não é subordinação hierárquica, hein? Pelo amor de Deus, tá? Então, bora escrever isso juntos, com todo carinho? Aí, ó, que é mera fiscalização finalística. Não é subordinação hierárquica, hein? Não é, gente, não é, tá? Outro detalhe importante dessa entidade. As fundações públicas dependem do quê, hein, gente? Elas dependem de lei ordinária. Que autorize a criação e, capricha agora, gente, lei complementar que defina a atividade finalística delas, certo? Então, toma muito cuidado com aquilo que eu comentei agora há pouco, hein? Ó, deixa a coisa clara na sua cabeça. Para autorizar a criação de uma fundação pública, basta a lei ordinária. Uma vez que a lei ordinária autorizou a criação, daí então tem que vir uma outra lei, uma lei complementar, que vai dizer a finalidade dessa fundação pública. Legal? Voltando para o texto, que mais, meus caros? Vamos lá, linha de baixo, olha só. Coloque agora sim, junto comigo, por favor, sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista. Sobre essa tigrada aí, meus amigos, o que nós vamos recordar, né? Primeira coisa. Opa! Ficou zoado o negócio, hein? Olha lá.
O Estado pode. Essas estatais, olha, eu escrevi essas estatais, gente, justamente para vocês se adaptarem a essa expressão. A expressão estatais significa os dois tipos, tá? Significa empresas públicas e significa sociedades de economia mista. O Estado pode criar essas estatais para prestação de serviços públicos. E quando ele criar para prestação de serviços públicos, essas poderão gozar de privilégios das autarquias, tal como imunidades tributárias, você vai escrever mal assim longe, hein? Empenhorabilidade de bens, né? Como se fosse uma autarquia, e regime especial trabalhista de seus empregados. Joia? Então, veja, gente, vamos deixar a coisa clara aqui, ó, presta atenção. Criação de estatal, o Estado faz para quê? Como regra geral, gente, não é para prestação de serviço público, não, hein? Então, uma estatal, para poder prestar serviços públicos, ela é mais excepcional. Ela não é a regra. Ela é excepcional. Pode, até pode, mas não é para isso, né? Não é para isso, tá bom? Se você tiver exausto, ter um bilhete grátis de um cinema, você pode entrar no cinema para esticar o pezão na cadeira e roncar por 2 horas? Pode, né? Até pode. Mas o cinema não foi feito para isso. Mas que pode, pode. Captou? Joia. Agora o que a gente tem que saber é o seguinte, meus amigos. Então, olha só o que você escreveu, né? Então, elas podem ser para a prestação de serviços públicos, tá? Mas, em regra, são para exploração de atividades econômicas de mercado. Então, elas, em regra, são para exploração de atividades econômicas de mercado, desde que o quê, senhores? Letra A. Desde que envolva relevante interesse coletivo ou soberania nacional. Certo? Joia? Sabe o que isso quer dizer, gente? Abra parênteses e coloca aí. Logo, o Estado não pode criar estatais para simples exploração de atividades lucrativas de mercado. Não pode, tá? Então, assim, para o Estado poder constituir uma estatal de atividade econômica, gente, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele precisa mostrar ali, ó. Petrobras é questão energética. A matriz energética dos países hoje ainda é o petróleo. Então, sem petróleo, uma nação fica estagnada. Logo, é uma questão de soberania. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Relevante interesse social. O Estado precisa ter bancos para forçar a redução de juros, para oferecer crédito para a população de baixa renda e tudo mais. Captou? Continuando aqui, meus amigos. Além destas características importantes, senhores, olha lá. Estatais são sempre de direito privado. Logo,
Essas de atividades econômicas, não podem ter privilégios de autarquias. Senão ocorre o quê, gente? Senão ocorre concorrência desleal com as demais, dedinho, com as demais empresas de mercado concorrentes, certo? Então, sabe o que você vai colocar aí? Você vai colocar assim junto comigo, ó. Pagam impostos, seus bens são penhoráveis e seus empregados são seletistas comuns, igual aquilo que se exige de quem, gente? Igual aquilo que se exige das empresas. Ai, meu Deus do céu! Não, aí tá difícil, hein? Empresas privadas concorrentes, certo? E a ideia aqui, gente, é vocês guardarem essa noção que eu falei para vocês. Então, deixe claro para você mesmo na sua cabeça. Por que é que o Estado cria empresas estatais? A regra é que ele vai criá-las para explorar certas atividades econômicas que sejam, de forma clara, atividades econômicas de relevante interesse coletivo ou que envolvam questões da soberania nacional. Quando a estatal for criada para essas atividades econômicas, ela tem que ser uma estatal, tem que ser uma empresa tratada igualzinho às demais empresas privadas comuns, para que elas não venham a ter vantagens que provoquem concorrência desleal, né? Imagina assim, se o Banco do Brasil tivesse imunidade tributária, ele não ia pagar impostos. Se ele não pagasse impostos, como é que ele ia concorrer com o Itaú? Seria uma concorrência desleal. Os bens da Caixa Econômica devem ser penhoráveis, porque se a Caixa Econômica fizer besteira e ficar devendo muito no mercado, né, ela precisa sofrer as mesmas sanções que sofreria um Bradesco da vida. Senão, vira concorrência desleal. Agora, gente, e os Correios? E a Infraero, que administra os aeroportos? São empresas públicas, porém de serviços públicos. Tem alguém que concorra com elas? Não tem ninguém que concorra com elas, porque é serviço público, não é atividade econômica. E por ser um serviço público que é do Estado, se a lei der para elas imunidade tributária, vai estar prejudicando algum concorrente? Não, porque não tem concorrente. Então a ideia é essa, professor? A ideia é exatamente essa, tá? Então eu vou repetir com as minhas palavras e vocês escreverão do jeito que vocês melhor compreenderem, conforme o seu raciocínio, tá? O Estado pode criar estatais dos dois tipos: estatais para serviços públicos e estatais para atividades econômicas. Qual é a regra? A regra é que sejam estatais de atividade econômica. Mas para poder criar, tem que mostrar o quê? Relevante interesse coletivo ou soberania nacional. Uma vez que criar essas estatais, elas precisam ser tratadas igualzinho ao tratamento que se confere para as empresas privadas, que vão concorrer com elas. Porque se o Estado ficar dando para elas vantagens específicas, vantagens especiais, elas vão concorrer de forma desleal. E isso o Estado não pode fazer. Agora, tem proibição na criação de uma estatal de serviços públicos? Não tem.
Pode. E se criar uma estatal de serviços públicos, vai ter concorrente no mercado? Não vai ter, porque é serviço público. E aí, nesse caso, pode ou não pode dar vantagens tributárias? Pode. Pode dar tratamento diferenciado para os empregados? Pode. Pode dar uma regra específica de impenhorabilidade dos bens? Pode. Por quê? Porque o Estado está se protegendo, está protegendo a prestação do serviço público e não está causando concorrência desleal. Entendeu? Pegou aí a mensagem? Formulou na sua cachola essa ideia? Joia! Voltando aqui para a formação do nosso mega resumão, vamos agora falar um pouquinho sobre as autarquias. E, obviamente, não leva a letra F. É autarquias, né? Vocês me perdoem, mas eu tenho mãos de estivador. A minha mão é tão grande que ela pega 3/8 do piano. Então, para escrever no teclado, sempre dá um pepino. Olha lá, vamos falar um pouquinho de autarquias, meus caros. Quando a gente falar de autarquias, você tem que lembrar que elas são sempre, obrigatoriamente, de regime público, com os mesmos privilégios e garantias que são dados para a administração direta, ou seja, as autarquias têm imunidades tributárias. Opa, empenhorabilidade de bens, certo? Agentes concursados estatutários, em regra, têm os privilégios processuais da fazenda pública, ok? E mais que nós temos que dizer? Os seus dirigentes são, em regra, os seus dirigentes, gente, são nomeados e destituídos por ato privativo do chefe do executivo, sem concurso nem motivação. Como é que chama isso aí? Nomeação e destituição ad nutum. Joia. Mas isso é para as autarquias em geral. Por quê? Salvo quando forem, nós, autarquias especiais, tal como as agências reguladoras ou de fiscalização profissional, tipo esses conselhos, né? Que tipo de conselho, professor? O conselho de não aceitar balas de estranho? Não, conselhos profissionais. Conselho federal não, Conselho Federal da Odontologia, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia, tá? Fiscalização profissional ou de ensino público superior. Por quê? Porque esses dirigentes assumem mandato após a nomeação pelo chefe do executivo. E aí, gente, serão destituídos
apenas por processo com decisão motivada. Ou quando encerrado o mandato que assumem. Legal? Gente, só chamar a sua atenção aqui para uma coisa importante. Essa história do jeito de constituir e destituir o dirigente das autarquias é um tema bastante frequente nas provas dos últimos 2 anos. Então, fique muito esperto, fique descolado nesse assunto, já? Voltando para o nosso resumão. Olha lá. Aí, agora que nós falamos destes gueriguerites todos, vamos falar uma coisinha muito importante. É o seguinte: autarquias e fundações públicas. Errei. Elas integram a fazenda pública e, portanto, pagam seus credores através do que, senhores? Através do artigo 100 da CF. Quem é a CF? A Carolina Ferraz? Não, é a Constituição Federal. Ou seja, gente, através de precatórios ou ficou precatórios. Através de precatórios ou RPV, que é o tal do regime, né, especial de pagamento de pequeno valor, tá? Então, olha só, autarquias e fundações públicas integram a fazenda pública e, portanto, pagam seus credores através de precatórios ou RPV. Agora, empresas públicas e sociedades de economia mista não integram a fazenda pública e, portanto, não pagam credores através de precatórios nem de RPV. Eles pagam seus credores através de bens e suas rendas, certo? Salvo para empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado que... Olha lá, você tem que ver isso aqui no enunciado, hein? Segundo o STF, poderão pagar credores por precatórios. Legal? Por precatórios. Agora, como que vai ser esse precatório? Vai saber Deus. A grande confusão que o STF fez, ninguém ainda desfez. Por quê, professor? Uma grande confusão, que eu não estou entendendo a sua crítica. Seguinte, meus amigos, o pagamento por precatórios, amigos, é um pagamento que é vinculado à lei orçamentária anual. Entendeu? Não dá para você falar de precatório se você não falar da lei orçamentária anual. E o grande ponto é que empresas públicas e sociedades de economia mista não usam lei orçamentária anual. Eles não estão sujeitos à lei orçamentária anual. Então, como sair desse imbróglio? Vai saber Deus, né? Problema do STF. A gente vai esperar agora surgir um monte de problema, a galera empurrar tudo por recurso especial, recurso extraordinário até o STJ, até o STF, e eles que se entendam com esse abacaxi que eles mesmos plantaram. Joia? Vamos finalizar aqui então o nosso esqueminha? Olha lá.
Visto isso, então, temos que pegar agora alguns outros detalhes relativos às estatais que vêm aparecendo bastante. Olha lá, estatais não estão sujeitas. Não estão sujeitas à falência e nem plano de recuperação. Não podem fazer nenhum nem outro. Então, quando uma estatal estiver com graves problemas e se tornar insolventes, ou, ou serão privatizadas ou extintas por lei. Tá? São as duas soluções que o Estado vai ter quando uma de suas estatais estiver insolvente, ou seja, quando ela estiver com mais dívidas do que rendas, que aí nesse caso passa lá para frente, né? Passa lá para frente. Já? E aí, quer dizer, ou passar para frente vendendo para quem queira, né? Ou extingue logo através de uma lei. Por quê? Porque se elas são criadas por lei autorizadora, a gente tem que lembrar de um princípio jurídico importante, que é o princípio da paridade da forma, que fala o seguinte, gente, guarda o nome desse princípio, anote com suas palavras, princípio da paridade da forma. A forma legal pela qual se cria será a mesma forma legal pela qual se extinguirá. Princípio da paridade da forma. São poucas as exceções que nós temos, poucas, tá? Se você quiser lembrar de uma, eu vou fazer a gentileza de colocar aqui no seu resumo. Olha lá. A mesma regra que falamos se aplica para autarquias ou fundações públicas. São criadas através de lei. Então, somente serão extintas através de lei, certo? Princípio da paridade da forma. E qual é a exceção? Há uma boa exceção que se refere aos órgãos. Não vai confundir, hein? São os órgãos que possuem, mas, aliás, os órgãos não, perdão, os cargos, perdão, os cargos, não os órgãos, os cargos. Por quê, gente? Os cargos são criáveis exclusivamente por lei. Mas serão extinguíveis, oh, meu Deus do céu, extinguíveis em regra por lei e excepcionalmente por decreto autônomo quando estiverem vagos e esqueci a expressão, eles devem, quando estiverem vagos e pronto, vazios de competências. Legal? Então, gente, esse detalhe aqui, as bancas gostam de usar para pegar no seu pé. Eles escrevem assim às vezes: autarquias, cargos e órgãos podem ser extintos por decreto autônomo quando estiverem vagos ou vazios. Não. Aí ele vai tentar de novo, né?
Órgãos e cargos poderão ser extintos por decreto autônomo quando estiverem vazios e vagos. Não. Somente cargos. Agora, lembre-se que para criar cargo tem que ser obrigatoriamente por lei. Somente lei que cria cargo. Só. Como regra geral, é a lei que extingue o cargo, mas excepcionalmente, um decreto autônomo também poderá extinguir. Em que circunstâncias? Ué, se o cargo estiver vago, né, vazio, ou quando ele estiver sem nenhuma atribuição ou competência. Legal? Amigos, vamos então agora verificar se o nosso esqueminha está legal e se vocês estão firmes em tudo que nós falamos aqui. Olha lá. Então a gente sabe que a administração direta é conjunto de órgãos. Joia. A teoria que define a organização da administração é a teoria do órgão. Até aí muita gente sabia, mas será que você sabia que era do Otto Dierck? E isso é perguntado em prova. Esses órgãos estão sujeitos a certos pontos fundamentais, certos pontos principais. Eles estão sujeitos à hierarquia, divididos em 4 níveis, e nós vimos juntos quais são esses 4 níveis. Eu escrevi subalternos, né? Não é subalternos, é subalternos, dedo de estivador. Órgãos não possuem, não, né? Não, está no singular. Órgão não possui propriedade jurídica, ou seja, ele não tem os atributos, os predicados, né, da personalidade. Professor, você lembra comigo quais são esses atributos da personalidade? Mas, claro, por que não? Atributos da personalidade são justamente possuir os próprios bens, né? Ter capacidade processual, certo? Responder pessoalmente pelos danos que causam. A gente sabe que os órgãos são impessoais, né? Você não pode processar e responsabilizar um órgão por aquilo que tem acontecido. Tá bom? O que está errado aqui? Órgãos. Porque o acento. Ah, meu Deus do céu, cadê o traço da setinha? Sumiu. Aqui. Pronto, faltava o acentinho. Já? E vimos também que eles são criados e extintos sempre por lei através de desconcentração administrativa e podem ser organizados através de lei ou por decreto autônomo. Organizados, tá bom? Não caia na esparrela de dizer que podem ser extintos, porque não. A administração é indireta, né? Criada a partir de lei de propositura do chefe do Poder Executivo. Esta é uma lei de descentralização administrativa. Ela cria autarquias e autoriza a criação do resto da tigrada, né? O que está errado aqui? Faltou acento. Pessoal, você faltou na aula de acentuação? Faltei. Olha lá. Fundações públicas, lembre-se que elas são criadas por lei, pode ser lei ordinária, mas elas precisam de uma lei complementar que diga para que elas são criadas, né? Qual é a finalidade delas. Em empresas públicas, cidades de economia mista, o Estado pode criar para prestar serviços públicos, mas a regra é que sejam criadas para prestação de atividades econômicas de mercado, desde que, né, envolvam soberania ou relevante interesse coletivo. Daí falamos alguns detalhes específicos do regime das autarquias e a regra para os dirigentes. Depois, alguns detalhes de fundações e mais alguns últimos detalhes essenciais sobre as estatais. Joia? Agora, paralelo a isso tudo, vale a pena você anotar com as suas palavras que todos que integram a estrutura da administração, todos, então direta e indireta, tá? Todos eles vão ter em comum o quê? Todos eles precisam fazer concursos para contratar seus agentes, todos devem fazer licitações para compras, vendas e tudo mais, e todos eles prestam
contas ao Tribunal de Contas. Legal? Então, meus caros, de toda aquela ladainha sobre administração direta e indireta, o que mais se vem cobrando são esses detalhes e nós aprofundamos um pouquinho em algumas regras mais agudas e específicas, tá bom? Espero que tenha sido do apreço, do agrado de todos vocês. Eu acredito que esse é um dos pontos fortes para a sua prova. Estamos esperando aí 2 ou talvez até 3 questões nesse concurso sobre esse tema específico da organização, tá bom? E lembrem-se que esse material que a gente escreveu juntos vai estar disponível para vocês através de link. Valeu? Obrigado, gente. Bons estudos, caprichem e arrebentem na prova. Valeu!